Gabi, quase proibida. Estamos de volta com a nossa conversa quase proibida com a pesquisadora Elizabeth Oliveira. Elizabeth, existem mais mulheres ou mais homens assexuais? Como não existem estatísticas específicas para isso, os únicos dados que nós temos são dados que foram levantados de forma informal nas comunidades. Então, eu posso dizer sobre as comunidades americanas, norte-americanas, por exemplo. Tem uma comunidade que é muito grande, que de vez em quando faz esse tipo de levantamento. Eles dizem que é praticamente a mesma coisa, com superioridade um pouquinho das mulheres. Isso aconteceu também na minha pesquisa, de ser um pouquinho mais mulheres. Mas isso não significa que, quando for feito realmente um levantamento específico para a sexualidade, que vai ter mais mulheres e homens. Nós temos apenas especulações até o momento. E o Anderson da Costa, de Goiânia, pergunta exatamente isso. Você sabe dizer se o número de pessoas que se declaram assexuais no Brasil tem crescido nos últimos anos? Talvez a identificação como assexual a partir da descoberta do conceito de assexualidade. Então, na internet, a gente não pode esquecer que, como é um conceito que surgiu na internet, está se desenvolvendo por meio de comunidades virtuais, então, obviamente, só vai chegar nesse conceito quem tem acesso à internet. E isso, então, vai imprimir características muito firmes, né, para quem é que tem acesso à internet, né? Então, nós vamos ter aí características de gênero, características, um recorte, né, grande de raça, gênero, classe social, porque são as pessoas que chegam no conceito. Então, nós não temos estatísticas no Brasil, as que nós temos são estatísticas ainda muito incipientes, né, que não dá para falar. Então, dá para falar se existe talvez uma adesão maior em algumas comunidades a partir do conhecimento do conceito. Mas nós não temos números, infelizmente. Nos Estados Unidos, a partir do exemplo da AVEN, AVEN que é chamada? AVEN. Eles são mais, vamos dizer, eu não sei, vou arriscar dizer, mais organizados ou mais ativistas. Exato. Em própria defesa, não é isso? Isso. A AVEN é uma comunidade que é a rede assexual de visibilidade, assexual e educação, que começou tudo isso, né, esse conceito de assexualidade em 2001, então ela tem já um histórico, tem mais de 40 mil membros no mundo todo, está disponível em 13 idiomas no mundo todo, então são pessoas que congregam com essa ideia, e aí vem, a partir dessas pessoas, desses membros que foram chegando na comunidade, da troca de experiência desses membros, é que começou-se a conhecer um pouquinho mais o que era a sexualidade. Então, percebeu-se que havia uma diversidade muito grande entre as pessoas assexuais. Por exemplo? Por exemplo, existem pessoas assexuais que ainda preferem se identificar como assexuais, mas que podem sentir atração sexual em condições muito específicas. Por exemplo? Por exemplo, estar apaixonado. Né? Então, ele pode passar a vida toda dele sem ter nenhum tipo de atração e, de repente, conhecer uma determinada pessoa e a atração aconteceu no contexto do envolvimento emocional com aquela pessoa. Então, é possível. E é possível que depois, se essa relação não deu certo, que ele não volte a sentir isso novamente. Então, descobriu-se isso através dessa troca de experiências. Então, aí, deram até um nome, né, de demissexual, que seria metade. Eu tenho aqui, demissexual. E o aromântico, o que é? Isso, o aromântico é aquele assexual que não tem interesse por relações românticas. Então, ele não tem interesse por relações nem sexuais e nem românticas. Então, é a pessoa que pretende levar a vida sozinho, dá muita importância às amizades, né? As amizades estão no centro da vida dessa pessoa. Vou fazer uma pergunta tão pavorosa a princípio, mas é legítima. Apesar da exclusão, que deve dar uma sensação horrível, essas pessoas são felizes? Sim, elas são felizes. A única fonte de infelicidade dessas pessoas é a pressão da sociedade. Então, é a exclusão. Isso, é a exclusão. Mas, a partir do momento em que elas descobrem o conceito, né, e percebem que aquele conceito tem tudo a ver com elas, e elas percebem que não são anormais, que não são doentes, e aí, para elas, elas só vão ter que lidar com isso, lidar com a pressão da família. Então, eu tenho algumas entrevistadas que me disseram assim, minha mãe quer que eu tenha um filho, ela quer ser avó, mas eu não quero. Eu não tenho intenção de ter nenhum parceiro. Né? Então, ela vai ter que levar a vida dela em conformidade com isso. Ou muitas delas fazem tudo o que a sociedade espera.
Então, com certeza, quando Ou o conceito... seja, ela finge. Finge, casa, tem filhos. E se violenta. Muitas vezes. Eu teve um entrevistado que usou, inclusive, essa palavra, né? Considera o sexo uma violação do próprio corpo. Mas que, para ter o relacionamento amoroso, a família, para ser aceito, os filhos, para ser aceito tanto socialmente, essa violação valeria a pena, em alguns casos, né? Um assexual pode se tornar um sexo maníaco, por exemplo, invertendo seu comportamento? Eu não conheço nenhum caso. Não? Não conheço. De tudo que você pesquisou, isso não se chegou a isso? Nem mesmo nos fóruns, nunca vi essa discussão de alguém, né, que tenha passado por essa experiência. Não. O que pode acontecer é isso que eu te falei, de ter uma vez, conheceu alguém, uma pessoa, né, mas ele continua se identificando como assexual, a maioria continua se identificando como assexual, porque é um caso raro, não faz parte da vida dele, não acontece muitas vezes durante a vida. Os assexuais que você pôde entrevistar acompanham, por exemplo, uma programação cheia de demonstrações sexoafetivas? Cinema, teatro, televisão ou nenhum interesse e se desliga? Eles têm interesse, mas não se identificam com muitas das situações que são colocadas ali. Assistem novelas, assistem filmes, leem livros e percebem que, como não existem praticamente personagens assexuais, para que eles possam se identificar com os personagens, eles, nas músicas, né, nas canções, todas as canções falam de amor, de relações amorosas, de sexo, e eles não se identificam, mas eles, claro, participam da cultura ativamente, assistem, reproduzem, conversam a respeito, né? Mas não é uma coisa que os atrapalha na vida ou alguma coisa que os incomoda de alguma forma. Uma outra pergunta prática, técnica, funcional. A assexualidade também pode se ligar a estados, por exemplo, de disfunção erétil nos homens e na frigidez feminina, nas perdas hormonais? Então, quando isso acontece, é porque, não, vamos dizer assim, a pessoa tem um histórico de ser, vamos dizer, sexual, né? Ela tem uma vida sexual ativa, teve a vida toda, e de repente acontece um problema e ela, né, perde o interesse pelo sexo em função daquele problema. Isso não é a sexualidade. Por exemplo, uma vítima de estupro. Isso, uma vítima de estupro, ela pode desenvolver um trauma grande, né, que faz com que ela perca o interesse por sexo. Isso não é a sexualidade. A sexualidade, ela é uma condição ou uma orientação, né? A pessoa tem aquela predisposição a não ter esse interesse. Mas isso é ao longo da vida. Não é por um período, não é porque aconteceu um problema, não é porque existem problemas de saúde. Eu tenho vários entrevistados me disseram que estiveram em médicos e psicólogos, porque queriam saber, conhecer melhor um pouco sobre isso, fizeram testes hormonais e não havia nada, nenhum problema com eles. Então, mas a primeira hipótese que eles constroem, quando percebem que são diferentes, é a hipótese da patologia. Em pensar, eu sou doente, de alguma maneira. Você sabe que, conversando aqui com você, agora me veio à cabeça, anos atrás, eu tive um namorado lindo, e ele me dizia com muita clareza, eu não tenho grandes interesses em sexo. Eu achava aquilo estranhíssimo, então. Era muito jovem. E ele dizia, sabe, eu não ligo muito para isso. E, de fato, eu, na hora, achei que havia uma estranheza ali. Mas não é? Exatamente, isso é comum entre os assexuais. Nós tínhamos uma relação muito amorosa, muito legal. Eu acho até que ele se esforçava para o sexo, mas ele dizia, isso eu não ligo para isso. Isso é muito comum. Ouvi nos meus depoimentos, inclusive, de pessoas que são assexuais e que se envolveram com outras que não são. E era um problema. Chega um ponto do relacionamento onde o sexo se torna necessário, pelo menos para a pessoa não assexual, e aí é que surge o problema. Então, muitos deles não ficam juntos. Por outro lado, existem casos também que eu conheço de pessoas que não assexuais que aceitaram um relacionamento sem sexo. Mas o desejo sexual é universal. Essa é a questão que a sexualidade coloca. Ele foi construído socialmente pela medicina, pela psicologia, como universal. Então, agora surge uma nova sexualidade, vamos dizer assim, nova, porque há pouco tempo que nós estamos falando dela. É novidade totalmente, que diz, será que o desejo sexual é universal? Será
que é possível ser feliz sem sexo? Será que é possível ser feliz sem relacionamentos amorosos? Então, essas perguntas não tinham sido colocadas até o início do século XXI. E sempre foi considerado transtorno. Falta de desejo, falta de interesse por sexo, necessariamente é transtorno. Agora surge uma nova possibilidade. Nós estamos terminando mais um bloco com Elizabeth Oliveira, pesquisadora de sexualidade e diversidade sexuais. Voltamos em seguida para o bloco final do Gabi Quase Proibida. Até já. Tudo em Gabi.